Prontinho? Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma quinta-feira. E hoje, pelo tema, né? Que o Valdemar Brentan, nosso querido amigo, trouxe para essa noite Francisco de Assis, né? Francesco. E todas as palestras ele sempre traz, né, uma história, e traz fatos históricos, tudo, e é um aprendizado, né? Então a gente quer agradecer que o senhor está conosco essa noite. E olha que não é fácil agendar, porque ele tem muito compromisso, né? Seu Valdemar sempre pede, avisam uns 20 dias antes, que ele viaja bastante, tem bastante compromisso. Mas, graças a Deus, deu certo. É uma alegria muito grande receber o senhor aqui hoje, viu? E agradecer ao amigo que está sempre acompanhando, né? Então, vamos aos recadinhos rapidinho. Bom, gente, nós ainda temos convite da feijoada, que é para o lar de idosos, né? 70% vai para o lar, e nós também vamos ser beneficiados com 10% da renda. Então, a gente ainda, dentro dos convites que foi enviado para que a gente ajudasse na venda, nós ainda temos 13 convites para vender, tá bom? Então a gente pede a colaboração, ou comprar, ou vender pelo menos um. Dia 29, food truck, como que é? Drive-thru? Drive-thru. Passa e pega na cozinha piloto. É uma feijoada maravilhosa, tudo com produtos de primeira qualidade, tá? E é o Ronaldo Cristani, né? Que é o Ronaldo Violeiro, que participa. Ele que é o chefe lá, o coordenador. Mas o pessoal que põe a mão na massa, que está lá fazendo, ajudando, é o pessoal aqui do Fonte de Luz, o pessoal da sopa, né? Delei, né? Delei, Santana, o Ricardo, o Valdir. A Silvia já foi também, né? A Cristiane. Em Rio Preto pega na Renault. Quem é de Rio Preto pode vender também, tá? Se tiver algum amigo conhecido em Rio Preto, pega lá na Renoville. Vai entregar lá, tá? E é R$80 o convite. É uma feijoada completa, vem tudo separadinho, né? E dá para 2 pessoas que comem muitíssimo bem. Então, 3 pessoas comem tranquilamente, tá? Eu e Santana, a gente come 2 vezes. A gente, depois de 60 anos, a gente diminui, né? A quantidade de comida não dá conta. Mas é maravilhosa, gente. É feita com muito amor, tá? E assim, vai beneficiar o lar, né? Que é o que vai ser mais beneficiado, e a entidade que nós temos na cidade que precisa mesmo, né? E é a maçonaria que está fazendo essa promoção aí de todo ano. Essa é a 9ª feijoada. Graças a Deus sempre, né, foi um retorno muito positivo. Bom, aí então quem puder comprar ou vender um convite, a gente agradece, tá bom? E sábado nós temos a sopa fraterna, então a partir das 9h30 precisamos de mãos amigas para ajudar, tá? Quem não puder vir 9h30 pode vir mais tarde, pode vir até 11h30, viu, gente? Porque depois tem um tratamento da sopa, né, que a gente coloca na Marmitex para entregar, e também é um momento assim que precisa de bastante gente ali para ajudar, porque bem um trabalho assim que exige bastante mão, ali, que vai colocando, um vai tampando, outro vai colocando na sacola, outro já vai entregando, vai colocando pão. É um trabalho bem movimentado e precisa de mãos amigas, tá bom? Então fica aí o convite do trabalho. Quem puder doar um pouquinho do tempo, pode vir, que será muito bem-vindo, e é um trabalho muito gratificante, tá bom? E também nós vamos fazer o nosso bazar, nosso brechó, porque a gente está sem fundos aí. Nós estamos precisando, porque a gente vai fazer a reforma da cozinha, né? Uma parte desse dinheiro já faz o Pix, fica lá na conta, a outra fica aqui pra gente, né? Tem a evangelização, tem a sopa,
que a gente faz o lanche das crianças, tem a limpeza da casa, tem as pessoas que a gente ajuda, tá? Então, as cestas, né, que a gente complementa, tudo. Então, a gente precisa de ter um caixa disponível para isso. E o bazar é algo que a gente faz sem custo nenhum e que, graças a Deus, dá um retorno muito bom. Todos os nossos bazar, graças a Deus, sempre teve um retorno excelente. E a gente vai precisar de mãos no final. Depois da palestra, né, o Fernando, eu já convoquei ele, Cristiano, Eric, tá? Quem mais puder colaborar. Aí ficar um pouquinho a mais, porque se a gente se une aqui, rapidinho a gente consegue, mesmo estando em poucas pessoas, a gente consegue, tá? Então, todos que estão aqui estão convidados, tá? A gente precisa de mãos masculinas aí para arrumar as cadeiras, né? E depois tirar as roupas lá, trazer para cá, porque são sacos, sacolas, tudo bem pesado, e as mãos femininas para organizar aqui, distribuir as roupas, que amanhã a gente abre cedo. Tá bom, gente? Então, o convite é esse de hoje e de sábado. A gente agradece e aí eu vou chamar a Regina para fazer a prece inicial. Por favor. Depois o seu Valdemar vai trazer a mensagem da noite. Vamos nos aconchegarmos nessa casa de luz que nos traz conforto espiritual, que nos dá as bênçãos para que possamos seguir o nosso caminho, a nossa jornada em paz, com o coração sempre aberto, pronto para trabalhar, oferecemos as nossas mãos amigas para o trabalho aqui desse final de semana, que é tão importante para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Senhor Jesus, amado Divino Mestre, Deus nosso Pai, querida irmã Estela, mentora da nossa casa de oração, todos aqueles que conosco trabalham, nos orientando, nos fortalecendo, nos dando força para seguirmos a nossa jornada. Estamos aqui mais uma vez, uma noite maravilhosa, com um fiozinho gostoso, que nos deixa tranquilo, e que a gente possa seguir essa noite com o nosso irmão aqui presente, nos orientando de como caminhar melhor, de como conhecer o amor através do trabalho. Senhor, abençoa-nos nessa noite e que possamos continuar com o nosso amigo aqui presente. Que assim seja. Boa noite à casa nossa, seja bem-vindo. Jesus orientava seus apóstolos para quando fosse pregar a Boa Nova, quando fosse divulgar os ensinamentos que ele nos trouxe, que seus apóstolos chegassem nas casas ou em algum lugar e dissessem assim: que a paz do Senhor esteja nesse local, nesta casa. Nós rogamos então a paz a todos aqui presentes, nessa casa de luz, nessa noite friozinha, uma lua bonita dos namorados, né? Dos maridos, das mulheres, não se esqueçam do dia dos namorados, tão importante o relacionamento humano. Nós temos feito uma espécie de uma campanha em todas as palestras, no sentido de a gente fazer uma caridade. Quando a gente fala em caridade, logo a pessoa fala: mas eu não tenho dinheiro para comprar cesta básica, eu não tenho dinheiro para ajudar, eu não vou gastar dinheiro com essas coisas. Não é nada disso. A caridade que a gente está pregando e pedindo, que é um dos pilares da doutrina espírita, é no sentido da gente convidar algum amigo, familiar, pessoas dos nossos relacionamentos,
para que venha à casa espírita, ou a Igreja Católica, o templo evangélico, enfim, cabe a nós despertar essas pessoas para que elas tenham um encontro com Deus, eles se aproximam mais da religião, se aproximam mais do Cristo. Depois da pandemia, houve um esvaziamento, inclusive saiu uma estatística esses dias aí, em que diminuiu a porcentagem de pessoas que frequentam a doutrina espírita. Tão esclarecedora, tão ilustrativa para nós todos, e a gente percebe que há diria assim, uma acomodação, né? Eu não sei, parece que as pessoas depois da pandemia se grudaram no sofá, na televisão, sei lá no que, ou nos botecos. Passa aí em qualquer boteco aí, está assim de gente já. E para frequentar uma doutrina, para se encontrar, nós estamos tendo dificuldade. Então a gente faz essa campanha, né? Porque caridade ganha mais aquele que doa do que aquele que recebe. Então nós estamos fazendo uma caridade se a gente trouxer alguém para sentir esse clima gostoso, principalmente porque nossa doutrina tem uma certa parede, né, que separa. As pessoas acham que aqui tem espírito, tem inferno, capeta, sei lá o quê. Então as pessoas, não vou lá não. Estou falando isso porque eu, dentro da minha ignorância, antes de entrar para a doutrina, antes de passar aqui em frente dessa calçada, eu passava na calçada de lá, de medo. E assim é de modo geral, né? Então a gente precisa esclarecer isso com as pessoas. Bom, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu estou vindo pela USE ou foi fora da USE? Não, foi fora da USE. Fora da USE. É porque tem umas casas que estão pela USE e outras fora da USE. Você pode fazer uma palestra, um comentário, uma reflexão, se a gente não falar do Evangelho de Jesus. Jesus Cristo. Eu tinha um amigo padre lá em Rio Preto que falava, Padre Maria, o que é Cristo? Enrolava e não me falava. Cristo quer dizer ungido, Filho de Deus, enviado. Então, o que esse Cristo veio fazer aqui na Terra? E como é que ele veio e por que ele veio? Eu sou muito curioso e começo a fazer umas perguntas, né? Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade. A vinda de Jesus, de Maria, dos apóstolos, aqueles primeiros missionários que seguiram Jesus, foi um projeto divino elaborado no mundo sideral. O mundo sideral seria mais ou menos os primeiros ministros de Deus, que elaboraram para vir aqui na Terra, então Maria, José, para trazer para nós outros a Boa Nova. O que é a Boa Nova? É as instruções que o Pai está trazendo para nós, para que a gente siga e para que a gente então consiga o tão sonhado reino de Deus, que a gente consiga a paz. Então Jesus não veio aqui na Terra, olha, é bom a gente esclarecer bem isso. Jesus não veio aqui na Terra para criar nenhuma religião, nem um cristianismo. Jesus veio aqui na Terra trazer os ensinamentos do Pai. Vocês fazem assim, 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 assim. Como é que você vai alcançar o reino de Deus? Praticando a caridade, a fraternidade, o amor, a humildade, a simplicidade. Você aprende isso através do Evangelho. Então Jesus veio aqui para trazer essas lições para nós, que é a Boa Nova. Eu falei que Jesus não veio fundar o cristianismo, porque o cristianismo, no ano 41, estava reunido em Antioquia, ou Antioquia, Lucas, Paulo e Bernabé. E estava estudando já os pergaminhos de Mateus, e Lucas diz assim, quem é judeu segue o judaísmo, quem segue Jesus, quem segue Cristo é cristão. Então, esse apelido do cristianismo surgiu em 41. E depois, no ano 325, o imperador Constantino, no concílio de Niceia, fez um decreto regularizando a Igreja Católica Apostólica Romana. Então Jesus vem aqui
com seus apóstolos e ele divulga os ensinamentos que o Pai nos confiou. Depois dessa pequena introdução e reflexão, nós viemos aqui hoje para a gente falar um pouquinho de Francisco de Assis. Por que Assis? Antigamente, os nomes das famílias, recebia o nome da família, era o nome de uma cidade, de um acidente geográfico, de uma relocalização. Mas antes da gente falar de Francisco de Assis, nós vamos falar de João o Evangelista. Eu estava conversando com ela agora. Se você tiver curiosidade, entra no Google, põe lá 20 encarnações de Chico Xavier. Vocês vão ver desde quando começou lá de Abraão até Chico Xavier. Mas Francisco de Assis foi a reencarnação de João Evangelista. João Evangelista foi o principal, ele, Marcos e Simão Pedro, apóstolo de Jesus. Onde Jesus ia os três. E João, eu vou encurtar bastante, pular bastante, mas na hora que Cristo estava sendo crucificado, lá em Monte Gólgota, em Jerusalém, lá eram 12 apóstolos, mas só estava João Evangelista, Maria sua mãe, Maria Madalena e Joana de Cusa. Por que eu estou ressaltando Joana de Cusa? Porque vocês vão ver no final as reencarnações. Então João estava lá e Jesus olha para baixo assim, diz assim: João, eis aí a sua mãe, e vira e fala: mulher, nem mãe ele chama, mulher, eis aí seu filho, simbolizando que nós somos uma família fraterna. Depois da crucificação, Maria volta para Nazaré, João é preso, também volta para Nazaré, e eles vão para Éfeso ou Efésio, que é a margem do Mediterrâneo na Turquia hoje, que é um lugar muito visitado. Porque após a crucificação, os apóstolos saíram toda a região, aquela região que era considerada a Ásia Menor, para fazer o quê? Divulgar aquilo que eles aprenderam com Jesus. Eles não ficaram 3 anos andando com Jesus, aprenderam como é que era a Boa Nova, os exemplos que Jesus dava. Então, cada um saiu para uma região para pregar esses ensinamentos. Sendo que dos 12, apenas Judas se suicidou e os outros 10 foram degolados, com exceção do João Evangelista. Então, eles vão para Efésio e João e Maria ficam lá fazendo a divulgação. E no ano 57, Maria faz um milagre, como todos eles tinham um poder de mediunidade muito grande. Maria faz um milagre e a pessoa que recebeu aquele milagre olhou bem para ela assim e disse: Maria, tu não és santa, tu és santíssima. Isso no ano 57. O ano 57 teve Jesus com uns 15, então ela estava com já velhinha, 70, 72 anos. E ela estava na casinha lá, que tem essa casinha até hoje lá, que diz que ainda é a casa onde Maria e João viveu. E ela estava sentada na varanda, materializa lá uma pessoa de cabelos louros, olhos azuis, exalava um perfume. Quem que materializou lá? Jesus, seu filho, né? Ele diz assim: posso chamar você de minha mãe? Ela disse: eu posso chamar você de meu filho? E Jesus diz assim: eu vim em nome de Deus Todo-Poderoso te buscar para você ser a rainha dos anjos. Consta que Maria até hoje vive no vale dos suicidas, resgatando os nossos irmãos suicidas. Bom, João fica por aí, ele é preso, e agora ele é preso pelos romanos e vai para a ilha de Pátima. Quem ia para aquela ilha de Pátima eram as pessoas que tinham final de vida, e eles jogavam as pessoas num tacho de óleo fervendo, para eliminar o infrator, né? E João entrou nesse tacho e nada aconteceu com ele. Claro que recebeu uma proteção divina muito grande. Mas ele ficou nessa ilha durante um período, e quem estava na ilha lá, que eu fiquei numa leitura que eu fiz, foi Ananias, aquele que curou Paulo lá em Damasco, né?
Eles ficaram juntos lá. E ele tinha muita coisa para fazer, ou quase nada. Ele conversava com os peixes, com os animais. Por isso que nós vamos ver depois que Francisco de Assis é o patrono dos animais, né? Eu não tenho muita afinidade com animais, mas eles falam isso, que ele é patrono dos animais. E ele fica lá durante um período nessa ilha. Ele é libertado porque eles viram que não tinha o que fazer com ele. Ele volta para Éfeso e no ano 101, com 94 anos, então João desencarna lá em Éfeso. Bom, tem outras encarnações. Agora no ano 1181, vai nascer em Assis Francesco, que era filho de Pedro Bertazzoni, um rico comerciante de tecidos e de joias, e de Pita Mittencourt, francesa. São um casamento, eles eram muito ricos, ela engravida, e aí vai nascer então Francisco. Mas olha que detalhe importante. No dia do nascimento, entrar em serviço de parto, Pita não conseguia dar à luz ao menino. Aparece na porta da casa um mendigo, chamou lá, bateu, era uma senhora lá e diz assim: diga para Pita ir na cocheira, que era muito normal naquela época ter animais, diga para ela ir na cocheira, que ela vai ter o filho normalmente. Foram para lá, daí um pouquinho nasce o menino. Bom, o Pedro estava viajando para a França, porque o negócio dele era na França, e ela pôs o nome de... Vamos ver quem vinha aqui. Foi o nome de João. Olha como é que o mundo é, né? Ela foi inspirada por isso. O menino. Aí, quando o marido voltou, o Pedro Bertazzoni, ela diz: olha, nasceu nosso filho, e eu pus o nome de João. Eu falei: não. Ele vai se chamar Francisco, em homenagem à França, que nós temos muito negócio. E eu não sabia, eu fui ver outro dia, Francisco tem muita coisa ligada com a França, mais ou menos isso. Bom, nasce o menino, ele muito rico, o que imaginava? Ia ter um sucessor, fazia dele um lorde, né? Ele cresce com toda aquela mordomia de gente rica, festas e farra e serenata. E quando ele tinha mais ou menos 20, 22 anos já, ele trabalhava na loja do pai, mas não gostava, hein? Não era o que ele pretendia na vida. O condato lá de Assis entrou em guerra com o condato vizinho de Perugia. E ele já era um cavaleiro, não é cavaleiro, que gostava de marchar e tal, foi servir o seu condato lá. Como toda guerra, a pessoa sai sempre com resquício. Ele voltou muito doente para Assis, ficou uns tempos lá, se recuperando e tal. Mas naquela época havia famosas cruzadas. As cruzadas eram um movimento militar religioso, fundado pela Igreja Católica. E o que era o objetivo? Tem hora que começo a criticar a Igreja Católica, nós vemos tudo de lá, mas tem umas coisas... O objetivo era o seguinte, era abrir, porque eles queriam a cruzada, o objetivo da cruzada era chegar lá em Jerusalém, onde foi sepultado Jesus, o Santo Sepulcro, chegar até lá, conquistar o Santo Sepulcro. Mas na realidade a igreja, o que ela fazia? Para você participar da cruzada, e tem esse nome porque a faixa era uma cruz, você tinha que pagar um pedágio caríssimo. Para quem? Para a igreja. E a igreja queria fazer, e fez muito disso, para abrir comércio, abrir
regiões que era o fundamento principal. Aliás, vamos, deixa eu pular, vai. Deixa eu pular porque eu estou lendo outro livro aí que dá até arrepio. Então a igreja, e ele, como gostava de cavalgar, essa cruzada costumava demorar de 4 a 5, 6 anos para chegar até onde é hoje Israel, no porto de Acre, que eu estive lá no ano 2011. Então ele vai, paga lá o pedágio, né, para participar, mas imagine ficar 3, 4 anos cavalgando a poeira, aquilo, muita gente morria. Eles chegaram nesse porto, chama Porto do Acre, e Acre quer dizer azedo, lá é onde é Jerusalém hoje, e ali tinha um sultão que chamava, quem que lembra de história aí? Salustino, não? Como é que é? Não é Salustino. Bom, esse sultão é que tinha o comando ali que impedia das cruzadas e ia até Jerusalém e Francisco foi preso, como os demais, e era assim, para a pessoa tentar se livrar e vir embora aqui, tinha que passar em cima de uma fogueira, dos brasas. É por isso que São João tem, os mais velhos aqui lembram, a gente ia na festa de São João, tinha aquela fogueira, a gente brincava de pular a fogueira lá, de pular os braseiros, né? Eu nunca tive coragem de pisar, não. Eu passei em cima das brasas mesmo. Hã? Eu passei em cima da brasa. E a senhora não queimou o pé? Ou nada. Deus que abençoe, porque a senhora tem É que muita não podia fé. pisar na Eu cinza. não tinha, não. Eu pisei, fora, mas você não podia pisar na cinza. É assim? Mas eu não queimei, não. Bom, mas ela já era a prova que você precisava fazer para você ser liberado. E ele passou na brasa e foi liberado. Mas, enfim, ele voltou muito doente para casa. Ele pegou, por causa da poeira, a doença no olho, pegou malária. Ele volta para casa, é tratado pelos seus pais, melhora um pouco. Ele ainda vai em algumas festas, mas agora, já no ano 1205, mais ou menos, ele vai sentindo que a vida dele não tem mais aquele sentido de festa, de farra, que algo da vida dele estava para acontecer. E vai começar agora, então, a transformação dele. Ele vai começar a estudar, vai começar a ler, vai começar se interessar. Ele já não é mais aquela fúria dos moços, né? E como ele gostava muito de cavalgar, um dia ele estava cavalgando na região de Assis, numa floresta, e ele estava passando assim, um leproso diz assim: homem, me dá uma esmola. O que ele fez? Orgulhoso, né? Mas ele já estava mais ameno. O que ele fez? Ele jogou a moeda. Aliás, eu estou aprendendo, hein? Quando alguém pedir alguma coisa, eu dou o dinheiro, não jogo mais, porque até agora eu jogava. Isso é para a gente aprender. Aí dá mais uma volta, encontra o leproso. O leproso fala: homem, me dá uma esmola. Nós temos 2 ouvidos, né? Aqui o anjinho do bom, que fala: ó, faz tal coisa. Ajuda esse homem aí, vai lá no centro, ajuda o próximo. E o capetinha aqui do outro lado fala: vai não, deixa para amanhã, não faz isso agora não, hoje está frio, vou ficar vendo jogo, vou ficar vendo novela. Mas o que ele fez? Ele ouviu a mensagem, né? Desce do animal e dá um abraço no leproso. Conta aqui. Esse comentário que eu faço eu baseio nesse livro aqui, olha, mas tem 5, 6 livros que falam da vida dele. Conta que ele ganhou umas 5 encarnações com esse gesto de ter descido e dado um abraço no leproso. Bom, logo em seguida, tinha uma igreja de São Damião. Essa igreja estava muito abandonada, suja, mato. Ele desce do animal
vai lá, se ajoelha em frente a uma cruz e ele fica bem reflexivo, pensando, rezando, orando. E ele sente que Jesus conversa com ele e diz assim, Jesus diz assim: Francisco, reforma a minha igreja. Quando ele entendeu aquilo, ele ainda não estava espiritualizado, ele achou que reformar a igreja dele era exatamente que estava suja, pintar, limpar, não é? Mas não era esse o sentido. O sentido de reformar a igreja é aquilo que nós acabamos de falar. A igreja estava sempre preocupada com dinheiro, com conquista de mais terra, mais coisas, e estava esquecendo do aspecto principal. Outro dia eu vi uma frase que diz que o problema do cristianismo é que esqueceu de Cristo. Não é? O cristianismo esqueceu de Cristo. Então, o anúncio que foi dado para ele, a manifestação, foi nesse sentido, dele reformar a igreja, o que seja, pregar novos ensinamentos, ou seja, pregar o evangelho que Jesus trouxe para nós. Nada mais que isso. Não tem nada mais que isso. É pregar o que o evangelho falou e fala para nós. Bom, ele sai daí meditando. O crescimento espiritual dele é bem lento, é bem paulatino. Ele sai de lá, chega na loja do pai, fica meditando. Aí chega um mendigo lá na loja pedindo uma ajuda, ele toca o mendigo de casa, aí ele se arrepende, sai correndo e leva o dinheiro que estava no caixa lá para o mendigo. E aí começa um conflito entre ele e o pai. Porque para ele fazer festa, comprar cavalo e cavalgar, tinha dinheiro à vontade. Mas para ele ajudar o próximo, o pai não deixava, não aceitava. Então começou aquele conflito. E ele então começa a mendigar, vou usar a expressão bem popular, para arrumar dinheiro para reformar realmente a igreja. E aí ele começa a sentir que ele precisava ajudar, além de reformar a igreja, precisava ajudar o próximo, precisava dar cesta, precisava dar alimento, enfim, fazer caridade. E ele começou nessa atividade. Conta no livro que um dia ele foi bateu na casa de um amigo do pai dele, muito rico, e ele diz assim: me ajuda com dinheiro para eu reformar a igreja e para dar para os pobres. Diz que o homem deu uma cuspida no rosto dele. Você ficou louco, o que você está fazendo? Bom, você me maltratar, me bater no rosto, eu mereço, agora me dá um dinheirinho para os pobres. Imagina a humildade que ele falou, né? Diz que o homem foi lá no fundo da casa dele, tudo que tinha lá ele pegou e deu para o Francisco levar. E ele começou com essa atividade de prestar, lia bastante, pregar o evangelho, já começou a fazer pregações. E seu pai estava na França, quando ele voltou um dia, perguntou para Peter: cadê nosso filho? Nosso filho está por aí, não quis falar, né? Ele foi lá na tal da igreja de São Damião e ele estava lá como um pedreiro lá, juntamente com as pessoas lá, arrumando a igreja. Seu pai ficou muito bravo, muito nervoso. E o que o pai fez? Porque já vinha um conflito entre o pai e ele. O seu pai o denunciou. Naquela época a denúncia era onde? Na igreja. Onde era o julgamento? Na igreja. Quem que era o juiz? Era o bispo. Quem que era o promotor? Era um bispo. Não preciso parar de falar isso, porque daqui uns dias eu vou ser. Bom, e foi então o dia do julgamento, lá na igreja, na Basílica de Assis, e o pai então fez a denúncia. Esse meu filho está me denegrindo a imagem, eu projetava nele de ser um grande comerciante, onde já se viu, ele fica aí mendigando, me humilhando aí na cidade. Sabe o que ele fez, Francisco? Tirou a roupa, falou para o seu pai: eu não preciso do seu nome, eu não preciso do seu dinheiro, nem da sua roupa. Se despiu, aí um sacerdote deu uma roupa para ele, acabou o julgamento, e ele sai, sem rumo. Está andando
estava nevando, chegou numa floresta lá, apareceram os malfeitores, bateram nele, judiaram dele. Ele continua andando, chega no mosteiro lá, ele bate na porta do mosteiro, não quiseram recebê-lo. Aí ele vai para uma cidadezinha próxima lá, que eu não vou lembrar o nome agora, que tinha um leprosário. E aí ele ficou até ele morrer. Assim como Jesus ficou lá em Cafarnaum, na casa da sogra de Simão Pedro, de Isaura, ele também ficou nesse leprosário durante muito, muito tempo. Ele chegou lá, foi muito bem acolhido, e todo o trabalho dele envolvia nesse leprosário. Bom, ele fica lá uns dias, ajuda e tal, e aí começa mesmo a fazer a verdadeira pregação na cidade. Uns o achavam louco, outros achavam que ele realmente tinha fundamento porque ele pregava, e aí ele ia fazer algumas obras de caridade, mas ele sentiu que para ele pregar o que ele estava imaginando, a missão dele, ele precisava criar uma ordem, ele precisava fazer alguma coisa diferente do que a igreja fazia no dia a dia. E ele já tinha formado, assim como Jesus, há muita semelhança dele com Jesus. Olha, Jesus ficou na casa há 3 anos, ele ficou durante esse período no leprosário. Jesus tinha 12 apóstolos, ele formou 12 seguidores, cujo principal é Damião. E aí, então, para ele formar uma seita, ele tinha que pedir autorização para o Papa. Bom, aí ele chega lá em Roma, na Basílica, ainda não era essa Basílica, era outra Basílica, e quer pedir autorização para o Papa para eles poderem fazer a ordem dele. Você acha que os assessores do Papa iam deixar? Nem deixavam de conversar. E ele com os seus 12 ficaram lá acampados durante uns 20 dias. Olha como é que são as coisas, gente. Depois de uns 20, 25 dias, uma noite, no desmembramento do sonho, o Papa lá de Roma, que chamava Inocêncio II, teve um desmembramento do sonho, e um outro Papa de 180 anos atrás, lá, diz assim: Inocêncio, recebe aí o Francisco, igual aconteceu com o Paulo lá em Damasco, que Ananias não queria obedecer Jesus, restituindo a visão de Paulo, de Saulo na época. Esse Papa disse para esse Papa atual: recebe esse irmão aí, que ele é um enviado de Deus. Bom, ele acorda de manhã, todo assustado, não sabendo, tal, não entendendo direito, pede que o pessoal chama então o Francisco lá. Francisco então explica que ele queria pregar os mandamentos de Jesus, o Evangelho, e estava tendo certa dificuldade. Imediatamente o Papa autorizou, e aí ele fundou a Ordem Franciscana. Ele volta para Assis, e quem ele encontra em Assis na volta? Clara. Clara é uma moça linda, bonita, família rica, e tinha um amor platônico por Francisco. E Francisco a chama e diz assim: olha, você vai ser mais uma daquelas que vai nos ajudar a divulgar. Você vê que quanta semelhança tem com Cristo? Ele falava para os apóstolos: vocês vão ser meus divulgadores, né? Então, Clara aceita a incumbência de ajudá-lo, e ela vai para um mosteiro lá, ela se torna freira, né? Freira. E aí chega os seus pais, quer que ela vá embora, ela fica lá, e aí ela funda aquela ordem claretiana, né? Que tem até uma escola aí, claretiana. Bem, e eles ficam aí pregando. Tem tantas histórias que eu não vou aqui contar do Francisco, mas, por exemplo, lá no leprosário, tinha um leproso lá que dava muito trabalho, não aceitava o que o pessoal servia para ele e tal.
E ele muito bravo e nervoso, chamaram Francisco e disse, Francisco, né, falava, nós estamos com essa pessoa aqui assim, mas não estamos dando conta dele e tal. Ele falou, deixa comigo. Pediu para fazer um banho lá, uma água com ervas, e foi conversando com esse leproso, conversando, e passando aquela água com pano nele. Ele foi se acalmando, foi dormindo, quando ele acordou estava seco todas as feridas dele. E tantas outras coisas. Conta que lá nessa cidadezinha tinha um leão, um lobo que estava comendo até criança lá, né? E chamaram Francisco. Francisco chegou lá e falou, está acontecendo isso? Deixa comigo. E foi lá na floresta, daí um pouquinho, e as pessoas ficaram preocupadas. Vai chegar lá, o lobo vai comê-lo. Ele chegou lá, começou a conversar com o lobo, trouxe o lobo, falou para o pessoal dar comida para ele, deu comida e bebida, e o lobo ficou lá até o final da vida dele e nunca mais aconteceu nada. Você está vendo como é que vocês tinham tratado os animais? Não, umas coisas até eufóricas, né, de contar. Bom, Francisco vivia então uma vida muito doente, ele se autoflagelava. Conta uma história que um dia ele achou que ele cometeu algum pecado, entrou no roseiral lá, ficou tudo machucado. E o que ele fazia? Ele fazia da dor um momento de elevação. Ele ouvia música para se curar, para se acalmar. E hoje, cientificamente aprovado que a música cura enfermidades, cura pessoas doentes. E foi naquela vida, mais doente, mais pregando. E ele ficava lá no leprosário, não é? Já bem velhinho, ele tinha 40 e poucos anos só, né? Ele ficava no aspecto físico. Ele fica sabendo e é convidado, é chamado por aquele Papa lá de Roma, que o Papa ficou tão estremecido, que a gente, quando recebe um choque muito forte fisicamente, normalmente acontece alguma ferida, alguma coisa no organismo da gente, no estômago, no fígado, na cabeça. E o Papa atribui-se que ele contraiu a lepra em função desse choque que ele levou naquele sonho, quando ele foi comunicado quem era Francisco. E aí ele manda chamar Francisco, imagina o estado de saúde dele, e Francisco vai até Roma, e ele faz então a oração de São Francisco. Não é música aquilo lá, é uma oração que ele faz. Eu vou tomar a liberdade aqui de falar para vocês. Então, resumidamente, essa é a história desse missionário, porque, vez por outra, a misericórdia divina, ele manda os missionários na Terra para mostrar para a gente os exemplos, né? Para a gente acordar, para a gente despertar da vida que a gente leva. A gente leva uma vida muito tranquila, muito egoísta, né? Então, vem esses missionários para trazer para nós esses ensinamentos. Para ver como é que é a misericórdia divina, gente. Olha, Francisco de Assis, depois aqui no final é Chico Xavier. O Frei Damião, aquele que era o principal assessor dele, vira Divaldo Pereira Franco. E a Clara, que era aquela Joana de Cusa lá no dia da crucificação de Jesus, teve várias encarnações e encarna na Bahia como Joana de Ângeles. Né? Você vê como é que é? O mundo gira. Eles não estavam juntos lá? Não estavam na época de Cristo junto? Não estavam na época de Francisco junto? E agora, há pouco tempo, eles estavam juntos. Então a gente precisa acordar. O Dr. Paulo Luca vem sempre aqui, não vem? Ele vem, né? Aliás, ele é palestrante, eu sou contador de história. Ele diz assim, olha, que a gente precisa
Isso aqui é dele, viu? Acordar. Será que se a gente, depois de ouvir uma palestra dessa, a gente vai acordar para a vida? Não, um momento de a gente fazer reflexão. O que Francisco de Assis fazia? Pregava aquilo que Jesus veio trazer para nós através do Evangelho, a boa nova. Seja bondoso, caridoso, fraterno, amigo, simples. Ajuda lá sábado no centro. Se não puder trazer nada, vem trabalhar, vem ajudar a limpar, fazer isso. E a gente faz. O que a gente faz sábado de manhã? Fica dormindo. Antes de vir aqui na casa ajudar. Acordar. Eu vou contar uma historinha para vocês. Na Índia tinha um território que entrou em guerra. E foram convocados todos os jovens, né, para servir o exército. E tinha 2 irmãos, um já era militar, correto, tinha bem certinho, e o outro só queria saber de farra, bebida, mulherada, e não queria saber de nada. Bom, foram se apresentar no quartel, aquele que estava direitinho foi escolhido, e o outro, o comandante lá falou: você não tem a mínima condição, nem física, nem psicológica, você está reprovado. Bom, esse que foi reprovado voltou para casa, ele chegou em casa, ele acordou para a vida dele e conscientizou de que ele estava fazendo coisas erradas, ele não estava fazendo nada de útil, ele não estava sendo útil para nada. Aí uns 6 meses ele falou: olha, eu vou me apresentar lá no comandante, eu quero servir minha pátria. E nisso estava chegando o irmão dele. O irmão dele chegou, falou: olha, eu quero ajudar, eu quero ir lutar lá na frente, no fronte. Não, a guerra acabou tranquilamente. Quem que ganhou a guerra? O irmão dele que foi lá ou ele que foi em casa? O que vocês acham? Pode pensar enquanto eu tomo água. Quem que ganhou a guerra? O irmão que foi lutar lá ou ele que foi em casa? Ele que foi em casa. Tem uma frase que eu vi que é muito forte, diz que nem Deus modifica o ser humano que se transforma no bem. Se transformou no bem. Então, um exemplo aí. Tinha um rico fazendeiro em Goiás, milionário, fazendo 4, 5 fazendas, gado, não sei o quê, família boa, tudo perfeito. Mas vivia triste, depressivo, sem alegria, sem motivação. Aí ele encontrou um dia um amigo que falou no ouvido dele, o anjinho do bom, falou: ó, vai lá no Chico Xavier, conversa com o Chico. Ele chegou lá, explicou para o Chico: olha, eu sou muito rico, tenho muito gado, família boa, meus filhos formados, mas eu não tenho alegria na vida, eu vivo triste. Diz que Chico olhou do lado assim, começou a conversar com o mentor dele, Emmanuel. O Emmanuel dele falou assim: Chico, fala para esse nosso irmão aí, que o que está precisando nele é fazer as pessoas felizes, fazer as pessoas alegres. Aí o Chico falou para ele assim: o que o senhor faz com o dinheiro que o senhor ganha? Eu compro mais uma fazenda, mais gado. Então, se o senhor dividisse um pouco do dinheiro, hein? Aí o homem começou a chorar, chegou lá na casa dele, ele acordou. Deu aumento para os funcionários, que era muquirano, pagava mal os funcionários, não dava nada para ninguém, ajudou a igreja, ajudou o centro, começou a participar da vida, da sociedade, colaborando, ajudando. Aí uns tempos ele voltou lá: Chico, sou outro homem. O que aconteceu? Eu segui os ensinamentos que o senhor me falou aqui, fazer as pessoas alegres e felizes. Está vendo como é simples? Fazer o bem faz bem. Não custa nada a ninguém, não prejudica ninguém. E faz bem. E por que nós não fazemos o bem? Ele não acordava ainda. Pode assumir aqui.
Tá certo? É coisa simples, né? É simples, por isso precisa acordar. E também porque nós somos muito orgulhosos, né? A gente só pensa na gente. Eu, só em mim, só em mim, só em mim. Então são essas vibrações que a gente faz, essas manifestações para a gente acordar mesmo. Então nós temos que acordar para o bem, para... Tem outra frase aqui que diz assim, ó, só o amor cura, quem acertar vai ganhar uma água purificada. Só o amor cura a... E lá em Rio Preto, um rapaz que estava angustiado, Quando a gente não está bem, né, emocionalmente, espiritualmente, a gente fica... Por quê? Porque fazia 2 anos que o pai dele estava doente, ele não ia visitar o pai porque não se dava com o irmão. E aqui estava angustiando, ele estava ficando... Ixi, ó. Parece que estou parecendo com o Mário, começa a conversar, não para mais. Ele estava angustiado e triste, teve um determinado dia... Quando ele ia para a casa dele, todo dia ele passava em frente a uma praça e tinha um velhinho lá encaracolado com um cachorro. E aí um dia ele falou com o amigo dele, olha, eu passo em casa lá para chegar na minha casa, tem um velhinho lá, hoje eu vou passar no supermercado e vou comprar uma marmita. Passou no supermercado e comprou 2 marmitas, uma com arroz, feijão, uma misturinha, e outra com um pedaço de carne, um pedaço de linguiça, e foi lá. Ia para casa, passou lá no jardim, parou. Chegou lá, o velhinho estava lá, carambolado, triste. Falou, o que está acontecendo, meu senhor? Eu estou aqui rezando para ver se vem um Cristo de Deus aqui e me traz uma marmita. Bom, entregou as 2 marmitas, ele abriu a dele, começou a comer, abriu a outra, e foi dar a carne para o cachorro. O homem falou, não, a carne é do senhor. Não. Meu único amigo aqui na terra é esse cachorro. Se eu estou com fome, ele também está. Então, bom, ficou aí conversando um pouquinho com o velhinho e tal. Ele já começou a se sentir um pouco melhor. Já começou a se sentir aliviado. Já começou a se sentir mais confortável. Aquela angústia já foi eliminando. Ele sai daí, abre a porta do carro, vai dar partida, toca o telefone. Quem que ligou para ele? O que o senhor acha? Quem que ligou para ele? O irmão dele. Ô mano, vamos lá visitar o pai, vamos conversar. E ele saiu daí, olha, foram lá, encontraram, conversaram, brincaram. O amor de ter comprado uma marmita que custa o preço de uma cerveja, curou a dor que ele estava sentindo. E nós, hein? Para comprar uma marmita não temos dinheiro. Para tomar uma cerveja Heineken, eu não bebo nada não, hein? Eu vejo meus amigos. Tomar uma cerveja Heineken custa R$15. Só está rindo, né? Mas não é isso, não. Passa na esquina ali, em qualquer boteco aí que vê aquelas mesas cheias de cerveja, vai pagar quanto? Dá R$150, R$200. Se você pedir para ele comprar uma rifa para ajudar ele, vai dizer que não tem. É verdade ou não é? É assim ou não é? Por isso que a gente pede, então, no começo da palestra, que a gente faça uma caridade de trazer alguém aqui para ouvir isso. Porque muitas vezes precisa acordar. E cabe a nós, como espírita, como cristão, despertar isso nas pessoas. Certo? Então eu vou encerrando, porque já está na hora. Então Francisco chega lá no Papa, o Papa com lepra, e ele faz a oração, São Francisco, né? Que a gente chama de música São Francisco. Fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desesperos que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Para quem souber, puder cantar comigo,
Ô mestre, Eu vou demar. fazer Eu faço. o passe. Coletivo, aí o senhor vai cantar, tá vendo, senhor? Lembra comigo. Mas nós vamos cantar o Quanta Luz depois. Final Pode aqui. cantar esse e o outro. Então tá bom. Dentro das músicas. Pode começar. Então vamos lá. Posicionadas. Ô mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura com meus lábios e a fé no meu coração. Sol do amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos do trabalho. Dá-me força no caminho para lutar e vencer, em flores do meu dever. Pai, não te esqueça de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração, de paz, de amor sem fim. Chico Xavier. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, com a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Nunca esquecemos de Deus, nunca esqueçamos de família, nunca esqueçamos dos amigos. Que Jesus nos ilumine nesse instante. Obrigado, Senhor.